Meus irmãos, nós somos o povo redimido do Senhor, povo perdoado pelo Senhor. Nós cantamos com alegria em nosso coração porque fomos perdoados. Cantamos porque nosso pecado foi cancelado, foi perdoado pelo Senhor. Cantamos porque Ele nos alcançou com sua misericórdia. Nós temos muitos motivos para cantar e adorar ao Senhor. Essa canção que nós vamos cantar agora, é provável que você não conheça, mas você vai ter a oportunidade de aprender. Essa canção, Santo para Sempre, Leandro. Isso. Ela fala assim: quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Nós somos o povo redimido, perdoado pelo Senhor. Assim como essa mulher foi perdoada, nós também alcançamos no Senhor Jesus o seu perdão. Então nós vamos aprender e vamos cantar juntos, amém? Vamos lá? As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos.
Aleluia. Nós louvamos ao Senhor porque Ele é digno, meus irmãos, da nossa adoração, de toda a nossa devoção, toda a nossa alegria. Amém, queridos? Eu quero apresentar para vocês, essa é a Poliana. Poliana é líder da capelania musical junto comigo. É ela quem toca pelos corredores dos hospitais da Grande Vitória, junto com a nossa equipe. E hoje ela deu para nós o presente de estar essa noite aqui conosco, né? Muito obrigada. Meu bem, pode sentar. Leandro? Graças a Deus nós estamos aqui realizando um trabalho que é de interesse para nós como igreja. Nós temos a preocupação e a responsabilidade de pregar a palavra de Deus a todos, acolher com o amor de Deus a todos e oferecer a todos a oportunidade de se aproximar do Senhor e de, como igreja que somos, podermos congregar. Podemos estar no mesmo ambiente, no mesmo espaço, porque nós aqui como passageiros nessa terra, peregrinos por essa terra, vamos ao mesmo destino. Aqueles que confessam a sua fé, a sua esperança em Jesus Cristo, têm, em muitas passagens bíblicas, garantida a bênção do Senhor para você, para a sua casa, para a sua família. E como família da fé, nós entendemos que precisamos cada vez mais nos fortalecer dentro desse aspecto, desse entendimento, e entender que há muito a ser feito para poder fazer desse espaço de convivência, espaço de fé, um espaço onde todos possam ser entendidos, recebidos, percebidos, cuidados, acolhidos. E isso não é fácil, realmente não é uma tarefa fácil. Nesse mês de maio, o mês da família, a nossa intenção, eu estava conversando com o pastor Alex, e discutimos isso em conselho da nossa igreja, é que existem vários temas que precisam ser discutidos para que a gente possa se ajudar nessa nossa caminhada. E, como mês da família, nós trouxemos, então, um primeiro momento, que é essa semana, essa quinta-feira, falar sobre uma pequena parcela da realidade de famílias daqui da igreja, da nossa comunidade, ao nosso redor, que muitas vezes se sentem meio que sozinhos. Tanto é que o tema da nossa série de palestras do mês de maio é: será que eu errei? Porque muitas vezes, enfrentando essas situações, muitas vezes nós nos sentimos como que isolados e muitas vezes culpados. Ou, dentro desses momentos, questionando a Deus: por que é que isso passa? Por que isso está acontecendo comigo? E dentro desse sentimento, que cada um vive isso na sua vida individual, é um sentimento que você pratica, você vive numa solidão. E nós, como igreja, não queremos que ninguém esteja se sentindo só, ou se sentindo sem amparo, ou minimamente sem algum tipo de direcionamento. O nosso direcionamento é que todas as coisas que Deus fez são perfeitas, têm um propósito. Há mais de 30 anos atrás, eu já fui abordado com essa expressão: Deus tem um propósito, tem um plano para a sua vida. E nada que a gente venha passar não esteja dentro dos planos de Deus. Porque cada um, na sua experiência pessoal, vai passar por determinadas lutas e tribulações, mas Jesus Cristo venceu todas elas por nós. E nós, como igreja, entendemos como necessário compartilhar isso, exercitar esse conhecimento, praticar, e muitas vezes nós que estamos em níveis diferentes de compreensão dessa realidade, precisamos entender a dor do outro, os medos, os anseios do outro, e trabalhar isso para que todos nós possamos viver em harmonia e paz. Nessa semana, então, a nossa irmã Daniela vai falar basicamente
e vai trazer essa experiência dela como educadora, como doutora em educação, como servidora municipal da Prefeitura de Vila Velha, especialmente na área de educação especial. Por quê? Porque nós, enquanto igreja, em vários momentos aqui, nós somos uma escola e nós não sabemos lidar com a questão específica do autismo no dia a dia, com muitos membros de nossa igreja e tantos outros que estão chegando, que é um cenário que, para nós, nos últimos 20 anos, vamos botar assim, se tornou algo mais cotidiano e, por muitos, desconhecido. E durante esse mês, então, nós vamos falar sobre autismo, finanças, vamos falar sobre emoções, relacionamentos e, na última quinta-feira desse mês, inclusive, um ponto final, uma situação final que é mais trágica, muitas vezes. Quantas das nossas famílias passam por problemas que vão encaminhar para a porta da delegacia, para a justiça, porque, muitas vezes, no cuidar da família, ou no amparo da igreja, nós não demos algum tipo de ferramenta para que aquele jovem, desde cedo, caminhando aqui conosco, pudesse se perder para a violência, para as drogas e para os problemas. Mas nessa semana, especificamente, a igreja precisa e vai compartilhar isso com relação ao autismo e os transtornos que afetam a educação, o desenvolvimento, a cognição de crianças e muitos de adultos também passam por isso. Então, que nós gostaríamos que vocês pudessem se sentir à vontade nesse momento, nesse espaço aqui, para diálogo, para perguntar, para ouvir, e que a gente possa ser edificado nesse conhecimento para as nossas práticas de fé, do dia a dia da igreja, e para a nossa vida também. Amém? Vou chamar o pastor para a gente estar orando a Deus, e também, Daniela aqui à frente também, por favor. Sheila primeiramente, Sheila. E aí deixar a direção com a Sheila. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de tratar de um tema que é relevante, ó Deus, para o nosso tempo, para a nossa sociedade, para as nossas comunidades, para as nossas igrejas. E te agradecemos, ó Deus, porque essa é uma oportunidade de aprendermos, para nos tornarmos melhores, ó Deus, no acolhimento, no trato, ó Deus, para que possamos ser instrumentos teus para abençoar a vida de todas as pessoas, sem qualquer acepção e sem qualquer distinção de um para com o outro. Nós te oramos e agradecemos pela vida da Daniela. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Estou muito feliz de ver uma igreja bem representada aqui. Hoje é um dia chuvoso, né? Nós sabemos que muitas pessoas estão com dificuldade de até mesmo chegar em casa, no retorno do trabalho, questões de trânsito, e alguns lugares foram mais alagados, enfim. Mas graças a Deus que estamos aqui, foi o Senhor, né, que colocou esse desejo no nosso coração, e a gente, enquanto igreja, educadores, a gente fica muito feliz de ver o interesse da igreja em aprender mais sobre o autismo e até mesmo conhecer o que é o autismo, né? Talvez alguns que não são voltados para a área da educação, ou não têm familiares com autismo, ainda desconhecem essa palavra. Então, hoje nós vamos organizar este momento de duas formas. Primeiro, nós vamos ter uma roda de conversa aqui. E, posteriormente, Daniela, que também participará dessa roda, ela trará mais questões técnicas, trará mais informações a respeito do autismo, para que nós possamos tirar dúvidas, compreender e entender um pouquinho. Tá bom? Bom, nós, estudantes da Palavra de Deus, temos diferentes exemplos na palavra em que Deus não excluiu as pessoas. A partir lá de Moisés, né, que era pesado de língua, ele foi chamado para ser um grande líder. E tantas outras histórias reais que falam de curas, que falam de acolhimento de Jesus, tanto as pessoas pobres,
menos favorecidas, quantas pessoas de etnias diferentes, existem tantas orientações sobre o estrangeiro. Em relação aos pequenos, né, quando ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, ou seja, de inúmeras formas nós vemos, conhecemos que o nosso Deus é inclusivo, porque o reino de Deus é inclusivo. Né? Existe uma metáfora bíblica que fala que nós somos corpo de Cristo, não é mesmo? Em que todos os membros são igualmente importantes. Né? O que seria de nós se nós não tivéssemos uma ou outra parte do corpo? Quem de alguma forma precisou, teve problemas de saúde, sabe como é ficar sem um rim, sem um apêndice, sem uma vesícula, enfim. Né? Isso afeta muito o nosso corpo. Enquanto corpo de Cristo, nós queremos convidar os irmãos a essa reflexão. Hoje eu estou aqui com a blusa que fala sobre empatia. Acredito que vocês já viram em estacionamentos esse símbolo do quebra-cabeça colorido. Já viram pessoas portando um crachá, um cordão, exatamente. Um cordão que também faz essa simbologia. Essa simbologia, em palavras bem amenas, ela quer dizer que sobre a complexidade e a diversidade do autismo. Por isso, cores diferentes e peças que tentam se encaixar, como muitas vezes é a vida dos pais, familiares de pessoas com autismo e dos próprios autistas, que por suas especificidades tentam se encaixar nessa sociedade. E nós, enquanto sociedade, especialmente povo de Deus, o que podemos fazer? E a melhor forma da gente mergulhar um pouco nessa questão da inclusão de pessoas com diferentes especificidades, características, potencialidades, é a gente ouvir quem é que está dentro desse contexto. Então, com muito carinho, eu quero convidar a Paulinha e o Franklin. Eles são pais do Samuel. O Samuel é um pré-adolescente autista, de nível suporte 1. Também quero convidar, deixa eu ver, eu vi, Valdevir, que é um jovem também autista, que eles vão falar, podem se sentar aqui, fiquem à vontade, vamos fazer de conta que a gente está na sala de casa, né, para a gente abrir o coração. E também a Daniela, como já foi apresentada, ela é doutora nessa área, voltada para as políticas públicas, envolvendo o público da educação especial. Né? Então, irmãos, eu gostaria muito que agora vocês se sentissem como os amigos do paralítico, que não pouparam esforços para se envolver com a questão da deficiência daquele paralítico, levando ele, muitas vezes, para ser curado. Né? E entender que todos nós todos somos igreja e igualmente dependentes da graça de Jesus. Então, que a partir de agora você pense, eu quero ser um instrumento da graça de Deus. Eu quero ser um canal de conscientização, misericórdia e engrandecimento de Cristo, independente das particularidades dos meus irmãos, especialmente acolhendo aqueles que precisam de um olhar diferenciado. Então, a gente vai fazer um bloco de 3 perguntas. A professora tem que beber água toda hora, sabe, gente? Senão a gente engasga. Vamos embora. Isso é inédito, tá, gente? Daniela não gosta de sentar na ponta, nós fizemos faculdade juntas. Tudo que a gente ia fazer, ela tinha que estar no meio. Não gosta. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês e esse coração disposto a doar também. Né? E isso vai ser importante para nós. Então, primeiro, eu queria perguntar ao Franklin e à Paulinha como é que vocês identificaram a condição do Samuel e o que vocês sentiram ao perceber quando ele
ao perceber que ele tinha um comportamento atípico, diferente do que vocês visualizavam em outras crianças em idades semelhantes? Então, eu como professora de educação especial, eu comecei... O Samuel, por exemplo, ele com 10 meses que ele começou a engatear. E com 1 ano e 2 meses ele começou a andar. Então, para mim, estava dentro do esperado. Tudo normal, tudo acontecendo normal. Com 2 anos de idade, Samuel já sabia todas as cores, formas, números, alfabeto. Então, beleza, eu falei, está tudo certo, não tem nada. Mas eu tinha essa experiência já, que eu já tinha trabalhado com autistas. Só que, com o passar do tempo, nós vimos a questão do atraso da fala. Só que, como mãe, às vezes a gente fica assim, acho que não. Eu acho que não tem, não. Não, meu Deus, eu acho que não vai ter, não. Então, assim, sente medo, na verdade, a gente fica com medo, preocupada, né? A questão da preocupação. Mas aí, com o tempo, o Samuel foi tendo essas dificuldades da fala, e com 4 anos, que ele foi, assim, formar frase. Então, e já tinha eu já tinha percebido que tinha alguma coisa diferente, só que ainda não queria aceitar. E com os relatos dos professores nessa época, na educação infantil, falava que que ele ficava incomodado muito com a mochila que estava torta, estava mexendo na mochila dele, com o lápis do coleguinha que quebrou, e ele chorava. E em casa ele também, com coisas simples, ele começava a chorar, simples. E daí em diante a gente, na verdade, e ainda mesmo assim, com 4 anos de idade, a gente vendo todo esse comportamento dele, a gente não estava esperando que realmente fosse o autismo. Tivemos assim que ter uma pessoa falando com a gente, orientando, que foi até o meu cunhado, o Eberson, o pastor Eberson, minha irmã, sentaram com a gente e falaram assim, vocês precisam levar o Samuel. Então, a partir daí, nós levamos ele no neuropediatra. Aí, o neuropediatra dali já viu que ele tinha o toque. Então, a partir do toque, né, que foi descobrindo o autismo nele. Né? E daí a gente foi assim, a gente tinha essa preocupação de aceitação também, né? O medo mesmo, preocupação do preconceito, né? De reação das pessoas com ele, com a gente também. E às vezes a gente queria até às vezes se fechar um pouco assim, às vezes com a família, assim mesmo, não abrir muito para as pessoas assim, o Samuel é autista. Não. A gente ficou muito tempo assim para a gente. Por mais que as pessoas identificavam e tudo, mas a gente tinha esse receio de falar, né? Então foi por aí, pelo toque mesmo que a gente começou a descobrir que ele tinha um autismo. O Franklin não é da área da educação, talvez teve um sentimento diferente em relação a isso, ou pensava também como a Paulinha? Eu comecei a ter uma certa desconfiança a mais devido a estar aqui na igreja e ter profissionais da educação. Na época era o pastor anterior, né? E já tinham sinalizado, não claramente, mas ele já percebia. Mas a Paula, como a Paula era da área da educação especial e com a experiência dela, falou, não, está dentro do normal, vamos aguardar. Até que nos 4 anos dele, o Everson, foi até o aniversário do Caleb, de 1 aninho, né? Porque tem a diferença de 1 ano e pouco, que chamou a gente e falou, não, vocês precisam tirar todas as dúvidas. Onde nós tivemos hoje a referência, né, na Grande Vitória, do Dr. Marcelo, e ele de cara até descartou, não, autista o Samuel não é. Eu vejo o TOR e vejo o TDAH, que ele é bem agitado.
Isso aí é visível, né? A igreja que acompanha. E isso fomos em especialista, fizemos alguns exames, falou, esse exame não vai detectar o autismo, mas vai me dar uma orientação. E aquele exame veio, não, normal, dentro da normalidade, até na época, falei aqui na igreja, que a gente já estava em oração, e a vida que seguiu. Depois de um ano, uma Uma fono, né, especializada. Fizemos o acompanhamento com a fono. Fechou um diagnóstico e passou para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, fomos até ele e falou, ó, em cima da conclusão dessa dela. conclusão, eu vou fazer o laudo até para ajudar vocês a ter terapia, né? E começamos, em cima daquilo ali, caiu com um choque, né? Na realidade é um choque, ninguém espera. A primeira decisão nossa era realmente não abrir, né, não expor ele, apesar das evidências, a gente não queria. Mas falar de autismo, eu que estou dentro das terapias já há alguns anos, acompanhando, falar de autismo é você se libertar, né? Os pais têm que entender que eles precisam se libertar. Porque seu filho, ele é diferente, mas não é incapaz. E isso a gente tem visto e tem vivido com Samuel. Lógico que tem momentos que é difícil. Se você não amar acima de tudo, tem hora que é desesperador, porque você vê atitudes que, por uma criança já, um pré-adolescente, você não espera. Às vezes nós tivemos algumas situações em acampamento que a gente não gostaria de passar. Mas aqui, graças a Deus, uma das coisas que Deus me trouxe de volta para essa igreja há alguns anos, e eu creio, eu tenho essa paz dentro do meu coração, porque aqui a gente é amado e ele é entendido. Isso é visível, né? Quando a gente vê os olhos dos irmãos ajudando, compreendendo. Então, essa aceitação começou a me fortalecer. Como pai, levar ele para a terapia, acompanhando. Apesar das minhas dificuldades de trabalhar à noite, ter que virar, muitas vezes. Mas estava ali, até para poder tirar um pouco a carga das costas da mãe, porque ela também trabalha e ficaria muito corrido. Então, eu até, a princípio, não quis muito para a terapia. Porque você vê muita mãe lá, né? Mas aí eu falei, não, eu puxei aquilo para mim, comecei e já estou há alguns anos, mas isso me fez bem em questão de aceitação, porque quanto mais você fala de autismo, automaticamente Deus vai te libertando. Então hoje para mim não é que é fácil, mas eu não tenho tanta dificuldade em entender e compreender meu filho. Não é fácil, porque a gente fica preocupado com a rejeição, às vezes do coleguinha, das pessoas não compreender, acha que é birra, que é manha, e não é dentro do aspecto. Mas a gente compreende, porque quem não vive isso, quem não tem isso dentro de casa, quem não sabe viver essa vivência, não vai compreender. Não vai compreender um garoto de 12 anos, tem às vezes quase 12 anos, tem uma atitude de um menino de 7 anos. Mas é aceitável. É aceitável porque quando você, lá no início, nós começamos, a dificuldade dele de fala, hoje Samuel, você precisa pedir para Samuel, fica um pouco quieto. Exatamente. Dando a falar. Nós somos testemunhas, Franklin, que caminhamos com vocês já há anos, né? De que vocês têm feito um belo trabalho. Que Deus abençoe muito vocês, viu? E você? Me conta, Valdeci. Valdevir. Ai, meu Deus, enrolou a língua aqui. Não troco o nome das minhas filhas, né? Meu nome não é como assim. Deixa eu te falar, Valdevir. Um passarinho me contou que você já está com 33, não é isso? Exato. Idade aí de Cristo, como falam, né? E a gente queria saber, principalmente que a gente não viu a sua infância, como é que foi a sua infância? Como é que você se vê hoje? E os desafios que a sua família enfrentou, né, para vencer certas barreiras, até porque lá na sua infância ainda o autismo era pouco falado. Desconhecido, né? Né? Era Pouco desconhecido. falado. Conta para nós, então.
Aliás, primeiramente quero desejar boa noite a todos, né? Apesar da forte chuva que caiu ao longo do dia, achei, será que vai ter hoje? Graças Deus nos agraciou e está com vocês aqui debatendo um tema tão importante que é o autismo. Bom, minha infância foi entre altos e baixos, né? Foi uma verdadeira montanha-russa. Eu nasci numa família, né, não cristãos, né? Até os 8 anos de idade eu convivi com meus pais. E meu pai era funcionário público da prefeitura, minha mãe auxiliar de serviços gerais. A minha infância foi boa. Na minha fase de escola, eu comecei a ler, eu aprendi a ler com 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, assim, já tinha uma visão assim, de leitura muito abrangente, né? Mas, por outro lado, eu tive muitos problemas familiares, sim, principalmente por conta do meu pai, que sofria muito por conta do alcoolismo, né? E que, infelizmente, ele agredia fisicamente a mãe e sobrava para a gente também, inclusive. Né? E quando meus pais se separaram, minha mãe arranjou outro relacionamento, veio mais uma irmã, sou o terceiro dos 5 filhos da minha mãe. Né? E, assim, a minha infância foi boa na questão estudantil, né? Que, como eu disse, comecei a ler com 4 anos de idade. Vou até retroceder um pouquinho, porque logo depois que eu nasci, aos 8 meses de idade, tive meningite. Fiquei internado, acho que algumas semanas, por conta dessa meningite. E aí, graças a Deus, Deus me deu força para vencer já essa batalha. E você ter 8 meses e enfrentar uma meningite dessa. É só Deus para ter misericórdia. Deixa eu te perguntar, Valdevir, graças a Deus, né, que Ele preservou sua vida. Conta para nós, a questão do autismo foi diagnosticada ainda na infância? Em que fase da sua vida? Na realidade, é a terceira vez que eu venho para cá, né? Na primeira vez que eu vim para cá, isso foi em 2007, 2008. Eu atualmente moro com a minha tia, minha irmã, minha sobrinha. Na verdade, eu morava com a minha tia nessa minha primeira passagem. Ela pesquisou, né? Ela viu alguns traços nessa convivência que ela teve comigo, e ela percebeu que eu tinha, né, pesquisando algumas informações, que eu tinha o chamado síndrome de Asperger. Não sei se já ouviram falar, que eu era, né, um dos portadores dessa condição especial, né? Muito por conta da minha própria identidade, que às vezes eu falava sozinho, que quando alguma coisa não dava certo, eu esmurrava em mim mesmo, né? Mas assim, teve comportamentos estereotipados assim também? Exato, mais na questão comportamental. Mas depois que eu verifiquei isso, eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, sobre Asperger, sobre autismo, e no andar do tempo eu entendi que aquilo não era uma barreira, mas sim uma condição que você se sobressai às pessoas ditas normais, né? Porque não é vamos dizer, uma deficiência, mas é uma condição especial, né, para que você possa se desenvolver habilidades. Eu, por exemplo, né, vou até citar uma coisa que eu gostava de fazer na minha infância. Enquanto a maioria jogava bola, brincava, quando eu ia na sala, por exemplo, na biblioteca, eu gostava de pegar um atlas, via as bandeiras dos países e começava a desenhar. Isso era um hobby que eu gostava. Hoje, por exemplo, eu pesquiso, verifico e tudo mais. Mas, assim, essa condição, a cada dia, me fez quebrar essa barreira, né, do autismo e dessa condição atual que tem. Eu acredito que a Daniela depois vai falar melhor, mas quando eu falei sobre as peças do quebra-cabeça, eu citei, né, a questão da complexidade e da diversidade do autismo. Aqui nós estamos falando com pais e com uma pessoa com autismo de nível suporte 1. As nomenclaturas mudaram bastante, né? Então, havia ainda a terminologia Asperger, já mudou um pouquinho. Hoje existe até a discussão de retratar a pessoa como, identificar, não sei qual que seria melhor, em vez de falar transtorno, falar pessoa com autismo, mas isso é tudo um processo histórico, né?
mas é importante a gente conhecer, entender que existem vários níveis. Nós temos níveis em que a criança ou a pessoa não é verbal, não fala. Então, assim, existem diferenças, né, significativas entre uma ou outra pessoa com autismo. Então, vamos continuar. A Paulinha falou um pouco sobre os medos, né? Franklin também. E aí eu queria perguntar para vocês, hoje, quais são os maiores temores que vocês têm em relação a essa condição do filho de vocês? Vocês temem a vida adulta, como vai ser, ou o nível, né, no caso do Samuel, é um nível que não favorece uma preocupação, enfim. É sempre um desafio diário, um desafio diário. Então, essa preocupação que remete muito ao emocional, o estresse também. E isso faz assim, a gente nem sei como que questão do emocional, porque ele também, o emocional dele afeta demais. O estresse também. E com ele tendo esse comportamento, a gente também afeta. Às vezes, assim, a gente não tira tempo nem para a gente. Porque a gente quer ver tanto o desenvolvimento dele, que ele tem um bom desenvolvimento, que a gente só quer se dedicar ao redor dele, à volta dele, assim, para ele. Né? Terapia, levar ele para passear, levar, assim, coisas que vai distrair para ele Oferecer as melhores condições, isso aí. Então, é mais nesse sentido, né? Nesses desafios mesmo que a gente fica. É porque a gente procura ter dentro das nossas dificuldades, a correria do dia a dia, a questão da terapia, mas mais a socialização, né? Que essa é a nossa preocupação, da aceitação dele com a situação dele, que ele sabe, ele não, às vezes não quer, ele mesmo não quer entender, não aceitar, mas a gente procura falar, filho, você tem uma situação que você precisa se controlar, que você precisa aprender. E isso a gente teve bastante apoio, que eu falo, aqui dentro da igreja. O que deixa meu coração muitas vezes em paz, amado, é saber que do meu lado eu tenho uma doutora, uma especialista na área. Então, quando Deus me trouxe para aqui, aí vou falar um pouco pelo ato da fé, me trouxe para aqui, para dentro dessa igreja novamente. Eu não esperava essa situação, mas hoje eu vejo como Deus tem direcionado, porque tudo parte de um ato de fé, meu irmão. Hoje eu estou aqui, estou rodeado de pessoas especialistas, né? Pessoas na área da educação, pessoas que amam meu filho, eu vejo o carinho das pessoas quando vêm falar com ele, vêm cuidar dele, cuidar que eu falo assim, dar atenção a ele. Mas eu vejo que do meu lado eu tenho uma doutora, uma especialista nessa área, que há poucos dias esteve dentro da minha casa e acalmou meu coração. Não, que isso, meu irmão? Samuel hoje é alfabetizado, Samuel sabe ler, Samuel... Então isso vem trazendo paz dentro do coração da gente, em meio a essa turbulência, da aceitação da sociedade. Mas ele tem que aprender que ele vai ter que lutar para ele ser aceito. Porque independente da situação, ele tem que entender que o significado Samuel é pedir ao Senhor. Então ele foi desejado, ele foi esperado, e quando Deus nos deu Samuel, foi um momento muito especial para a vida da gente. E continua. Quando veio ter meu segundo filho, hoje quando eu chamo Caleb significa fiel como cão. Então, o meu Deus vai continuar sendo fiel em meio às tribulações da minha vida, que Deus tem permitido, porque se Ele permite, Ele me dá um nome que fala, eu continuo sendo fiel em suas vidas.
Amém. Então, essa é a nossa convicção de caminhada, de tentar dar o melhor para o meu filho, né? Para o desenvolvimento, para a aceitação das pessoas e a aceitação dele mesmo como uma situação e como indivíduo. Eu creio que em Deus, eu vejo a dedicação da mãe dele, é por isso que eu tiro um pouco, trago para mim a responsabilidade algumas questões, para poder ela ter essa dedicação na área da educação, que o Samuel hoje está bem, não é pela escola, é pela dedicação da mãe dentro de casa, que eu vejo dia a dia. Então, eu acho que desde eu ter voltado para essa igreja, estar nessa igreja, ver o carinho que o Samuel, a minha família é cercada, então isso me traz, lógico, não é, tem momentos que você tenta, né, dar aquela desânimo, mas quando você vê pessoas no seu torno, te apoiando, dizendo, não, irmão, vamos caminhar, vamos continuar. Isso que é ser igreja, né, Isso Franklin? que é ser igreja, exatamente. E você, Valdevi, você já avançou mais casas, né? Vamos dizer assim, passou pela infância, adolescência, né? Já está praticamente adulto, né? É um jovem, mas adulto. Em algum momento da sua vida, você se sentiu excluído? De alguma forma foi maltratado por alguém que não compreendia as suas necessidades, as suas particularidades? Maltratado, eu acho que não, até porque não tinha essa percepção ainda do autismo que eu descobri tardiamente, mas rejeitado sim, né? Na infância mesmo, quando os colegas me explicavam de alguma coisa, eu sempre ficava para depois, para o último, vamos por assim dizer, principalmente quando se fala de futebol. Isso me... Por outro lado, né, se eu sou ruim de bola, isso me fez falar, se eu sou ruim de futebol, posso fazer uma atividade ligada a isso, né? E aí foi que eu escolhi fazer jornalismo esportivo e tal. Se eu não sou um bom jogador, pelo menos na área que eu mais gosto, né, uma das áreas que eu mais gosto, eu utilizei isso a meu favor. Mas assim, excluído não é pela condição, mas também pela condição, né, que eu senti, mas sim, muitas vezes eu fui deixado de lado, né, principalmente na área educacional, né, fui deixado de lado. Na área profissional, né, às vezes, quando no primeiro emprego, né, inclusive eu comecei a trabalhar aqui, às vezes eu tinha o traço mais forte de ansiedade, de estresses, e aí eu meio que começava, interrompia, fazia aquele efeito sanfona, de começar o tratamento e interromper depois. Aí, né, aí voltava o estresse, aí depois acalmava. Tive sempre essas oscilações nessa questão da ansiedade, né? E até antes disso, né, que eu fui levado para um neuropsicóloga, né, que me diagnosticou, e anos depois, né, quando eu fui para São Paulo, depois voltei para cá. Aí, quando eu voltei em 2022, a minha tia falou, você vai ter que fazer o tratamento para você ter esse laudo, para você ter o laudo permanente. E era uma busca diária por isso, né, para você ter ali uma comprovação de que você é um autista. E quando eu recebi, eu reagi com maior naturalidade, porque esta vamos por assim dizer, é uma condição que eu tenho. E não é medo, mas assim, é você agir com absoluta naturalidade, porque não é uma deficiência, como eu disse, é uma condição que vai além do que você tem. Muito bem. Eu vou começar o terceiro bloco por você, que a gente vai seguir. Depois encerramos aqui com o Franklin e com a Paulinha. Foi interessante você trazer esse relato, né? Que aí passa um filme na cabeça, né? Como outras pessoas que nós conhecemos, que aqui em Colorado nós temos outras pessoas com autismo, tanto jovens, adultos, quanto outras crianças, né? E às vezes não é perceptível aos nossos olhos e a gente só entende como uma criança que não foi disciplinada da maneira correta e tantas outras questões, né? E aí, a gente vê a sua alegria em congregar conosco, né, Valdevi? Ele tem a maior alegria, cumprimenta todo mundo, enfim.
Ninguém sai da igreja sem receber um aperto de mão de Valdevi. E aí, né, o Franklin e a Paulinha falaram bastante, né, a importância da igreja nesse processo de inclusão, de sentir acolhido, parte do corpo. Então, eu queria perguntar para você, o que é mais importante para você aqui na nossa igreja? De que forma que, assim, que você olha e vê, fala assim, a igreja tem sido muito importante para o meu desenvolvimento enquanto pessoa, enfim. O que você tem a dizer? Principalmente a acolhida dos irmãos, né? Depois, é a terceira vez que eu venho aqui para Vila Velha, e quando eu estava em São Paulo ainda, antes de voltar para cá, eu perguntava para mim mesmo, quando é que eu vou voltar para Colorado? Quando é que eu vou voltar a rever os irmãos, né? Quando eu estava em São Paulo, eu estava numa igreja, né, presbiteriana, mas eu sempre tinha, naqueles instantes, uma saudade de ter irmãos que me acolhem, né? Eu vou citar até uma irmã que, inclusive, me concedeu o primeiro emprego, a Néia, que eu sou sempre grata a Deus. Aliás, isso eu sempre grata a ela, porque ela falou, Valdevi, você está precisando de emprego? E aquilo ali foi uma porta aberta para mim, né? Porque eu comecei a trabalhar e foi o emprego, pelo menos até agora, né? Que foi mais longo, 1 ano e meio. Agora estou no Atacadão, inclusive nesse trabalho tem vários colegas meus de trabalho que têm uma condição, nesse caso, mais grave do que eu, e eu procuro compreender essa situação. Não, o meu colega tem uma condição autista, uma necessidade, uma deficiência especial mais severa do que eu, por exemplo. Né? Eu tenho que procurar respeitar, procurar auxiliar, e sempre sou assim. Procurar dar um apoio, procurar solicitar ajuda. Ó, por exemplo, no caso, né, vou até citar o caso do Giancarlo, do Leandro, da Luciana, inclusive até do pastor, que tem um filho autista, que eles dão o suporte, algo que não tinha visto antes. Né? Todos os irmãos dão suporte a mim, porque é como se eu sentisse dentro da própria família. É como se eu sentisse dentro de uma própria família, com irmãos que me acolhem, que vê qualquer dificuldade, que observam, né, como é o seu comportamento. Então, isso me acalma e como vamos dizer assim, faz tirar esse fardo, né, de que a cada dia, caminhando, juntamente com os irmãos, de fé em fé, de glória em glória, é que eu me sinto mais fortalecido, que eu sinto mais disposto a enfrentar dificuldades que vierem a acontecer. Tenhamos sempre isso em mente, né, irmãos? Somos corpo, e um corpo não funciona deixando um dos membros para trás. Na fala anterior do Valdevi, eu achei interessante a fala dele, a importância do diagnóstico. Às vezes, nas escolas, estou falando enquanto educadora, existe uma pressão nas famílias, né, para que se investigue a questão do autismo, e muitas vezes, após um diagnóstico, se termina ali, né? E é uma falha que em muitos casos acontece. Mas a gente quer reforçar a ideia que o diagnóstico é importante, principalmente para a avalia dos direitos da pessoa com autismo, mas que não pode parar ali no diagnóstico. Né? O Franklin e a Paulinha falando da questão das terapias, isso tudo ajuda demais nesse processo. Acredito que a Dani vai falar talvez um pouquinho mais. Então, para encerrar esse nosso momento de diálogo, eu queria perguntar, né, para Franklin e Paulinha, é como se fosse um grito, né? O que vocês precisam que o mundo saiba, que a igreja saiba sobre as dificuldades e sofrimentos, né, sentimentos em relação a ter um filho nessa condição? Vocês já falaram um pouquinho mais, mas só um fechamento, né? O que é importante? Nós estamos aqui tendo esse primeiro momento, que eu quero crer que seja o primeiro de muitos outros, né? De informar a igreja e de incentivar esse acolhimento. E vocês, o que vocês pensam que o mundo deve saber, que a igreja precisa compreender para ajudar nessa caminhada? Então, o autismo, ele não é uma doença, ele não é uma modinha,
ele é um transtorno que não tem cura. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social. E, através disso, o que a gente mais clama, né? Questão da empatia, né? Que a gente mais busca, na verdade, assim, essa questão da empatia, do respeito ao próximo, às crianças, às pessoas que têm autismo. E é mais essa questão mesmo, né? Nós, como pai, o que nós esperamos é o que eu já relatei, mas é principalmente o amor ao próximo, que é o que a palavra de Deus fala. Se você não ama o seu semelhante, como que você vai amar a Deus? Se você não consegue amar uma criança com um desenvolvimento um pouco atrasado, ou uma condição que não é dentro do esperado, para você como sociedade, como que você vai falar que você ama o seu próximo? Né? E a palavra de Deus ela é clara, se você não ama o seu semelhante, você não ama a Deus. Então, e a palavra de Deus fala que Deus derrama sobre nós a paz. Essa é a paz que se passa para ter a empatia. Essa é a palavra, empatia pelo seu semelhante. É você entender que ele tem uma condição, mas que não limita ele se desenvolver. E nós, como igreja, estamos dentro de um cenário que muitas vezes a gente vê um olhar um pouco, às vezes, indesejável. Mas nós conseguimos superar, porque às vezes, muitas vezes, falta o conhecimento dessa pessoa. Porque, meu irmão, eu não imaginava que passaria por essa situação. Apesar que eu vejo no meu filho, eu entendo, porque eu vejo nele hoje a dificuldade que eu tive já estou com 50, quando eu era criança, há 45 anos atrás. Como o Valdevir aqui, ele bem lembrou, mas está aqui um jovem trabalhando. Então, eu estou aqui, constituir família, é a minha maior dificuldade, né, de falar, será que eu vou conseguir constituir uma família? Como vai ser, Deus? Então, caminhei, e Deus, em todo esse tempo, tem conduzido a minha vida. A minha vida, ela tem sido firmada no Senhor, e a cada dia os meus passos têm sido firmados no Senhor. Às vezes a gente não compreende por que o irmão é assim ou é acolá, mas cada um sabe aquilo que tem passado dentro da sua casa, aquilo que tem passado a sua luta diária. Então, meus irmãos, o que eu clamo ao mundo é amor. Amar e entender ao seu semelhante. Entender que por trás de uma criança tem um pai e uma mãe que está na correria, que está querendo dar o melhor para o seu filho. Então, eu deixo esse recado, né? Aprender para se entender o que é uma condição especial de uma criança, de um adulto que seja. E que Deus nos abençoe. Que benção esse momento, né, irmãos? Que a gente compreende um pouco, né, o outro lado da questão, né, e pode se envolver. Eu vou lançar algumas perguntas aqui, Dani, mas depois nós vamos para os nossos lugares, porque você trouxe também slides, a gente vai poder acolher melhor. Então, vou deixar aqui as perguntas no ar e você nos responde. Nós queremos, em poucas palavras, que você oriente a igreja, explique o que é o autismo, como a vida das pessoas é afetada, né? As pessoas que têm o transtorno, como familiares. Aqui a gente teve uma amostra do que os nossos irmãos trouxeram. E o que nós, igreja e comunidade, precisamos saber sobre o autismo. Ok? Então, com muita alegria, eu quero agradecer de todo o coração, em nome de toda a igreja, a oportunidade que vocês nos deram. Foi precioso esse momento de ouvir vocês e de acolhê-los também, né, no desejo de sermos corpo de Cristo, entendermos a importância de cada um nesse caminhar, né, para que todos estejam sempre voltados a Cristo, né,
até que chegue o grandioso dia em que o Senhor virá nos buscar. Muito obrigada. Eu gostaria que vocês aplaudissem também os nossos irmãos. E vamos ficar lá, que aí a gente vai poder ouvir um pouquinho melhor a Dani. Meus irmãos, boa noite. Que tempo bom de ouvir a experiência dessas famílias, a experiência de Valdevi, compartilhando com a gente como que eles vivem essa condição e como que eles veem essa condição no nosso meio. Antes de começar, eu quero agradecer a presença do Lins e da Melina, lá da IPB de Nova Jerusalém. Sejam muito bem-vindos, que bom que vocês estão com a gente. Com a Ana, que veio com a dona Adenia, Ana Cecília, muito obrigada também pela sua presença. Tem mais alguém que nos visita, que eu não vi, que eu não peguei? Então, vamos lá. Pessoal, para a gente falar de autismo e pensar no autismo dentro da igreja, a gente vai, é óbvio, num primeiro momento, se reportar a palavra de Deus, né? E Sheila já adiantou isso, quando Deus fala com Moisés, que ele é pesado de língua, e Deus diz a ele, não fui eu que criei o surdo, não fui eu que criei o mudo, não sou eu que abro os olhos do cego, não sou eu que dou voz ao mudo. Então, Deus trata disso com Moisés lá no Êxodo. No Levítico, Deus continua tratando isso, dando ordem ao povo, dizendo o seguinte, não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás ao seu Deus. Ou seja, Deus impõe uma lei de respeito, de empatia, de obrigatoriedade, de você cuidar, de zelar por essas pessoas, pelas pessoas com deficiência, num âmbito geral. O nosso objetivo com esse trabalho de hoje era o quê? Expor as rotinas das famílias, das pessoas com autismo, buscando à luz da Bíblia, meus irmãos, a conduta de Jesus diante da pessoa com deficiência, diante da pessoa autista, a conduta de Jesus diante do sofrimento humano, a conduta de Jesus nesse contexto, né? Então, quando Deus traz esses textos do Velho Testamento, ele nos aponta uma necessidade orgânica da igreja. Não é porque é moda estudar autismo e falar sobre autismo, não é porque está na moda, porque tem um estatuto da pessoa com deficiência no Brasil em voga, não é nada disso. Existiam pessoas com deficiência no meio do povo, e essa é uma demanda orgânica da igreja, quando o Senhor trata disso lá no Êxodo com Moisés. Quando a gente vai trazer essa questão da pessoa com deficiência para a nossa realidade, mais especificamente do autismo, a gente vai perceber como que isso é recente. Por exemplo, as primeiras iniciativas para se educar a pessoa com deficiência, elas surgem lá do Império. Lá, Dom Pedro II, 1854, 1856, ele vai criar as primeiras instituições especializadas para educar crianças surdas e crianças cegas, lá no Rio de Janeiro. São o Instituto Benjamin Constant, que está em funcionamento até hoje, e o INES, o Instituto Nacional de Surdos. Então, essas foram as primeiras iniciativas governamentais, digamos assim, para se instruir ou para dar algum grau de instrução à pessoa com deficiência. Veja que não existe, na época, nenhuma alternativa voltada à pessoa que tem algum impedimento intelectual ou alguma condição nessa área. Na época não existia autismo, as pessoas não falavam de autismo ainda. Mas não existia. Essas iniciativas só vão existir, só vão se iniciar na década de 1950, na década de 1930, com a criação das primeiras pestalozes, que vocês já ouviram falar, e com as primeiras APAES no Brasil. Quando a gente fala de autismo, aqui em Vila Velha, por exemplo, a AMAIS, que funciona aqui em Vila Velha, ela data de 2001, ou seja, é muito recente. A instituição que trata de autismo, né, que acolhe a pessoa com autismo, que é a AMAIS, o nome dela, ela data de 2001, ou seja, é muito recente. Mais recente ainda, ou talvez nesse mesmo período, as escolas regulares, as escolas comuns, começam a acolher as pessoas com deficiência e os meninos autistas. Hoje, aqui em Vila Velha, que é o município onde eu trabalho, a maioria das crianças que apresentam algum quadro de deficiência são autistas. Em torno de 3.800 crianças hoje só autistas, né, que têm um laudo atestando a sua condição de autismo.
Então, o que é o autismo? Passa para mim, Léo. O que é o autismo? É um grupo de condições que afetam três partes da nossa vida que é muito importantes: comportamento, linguagem e interação social. A criança que tem autismo, ou a pessoa que tem autismo em algum grau ou em algum nível, como o Valdevi falou aqui, como a Paulinha falou da condição de Samuel também, eles têm, em algum momento da vida ou em alguma parte da sua vida, o comprometimento de uma dessas três áreas, ou todas as áreas, ou uma conjugada à outra, mas o transtorno está ligado ao prejuízo na linguagem, na interação e na comunicação. Então, o transtorno ele se configura nisso. É um grupo de condições que afetam o comportamento, a comunicação, geralmente identificadas antes dos 5 anos de idade. O transtorno global do desenvolvimento, que é também o TEA, que a gente, hoje, a nomenclatura mais atual é TEA, transtorno do espectro autista, obrigada. É o TEA. Mas essa é uma questão só de nomenclatura para fim de laudo. A diferença está no DSM que os médicos usam. Um é mais anterior e o outro é mais atual. Ok? Então, quando a gente fala do TEA ou do transtorno global de desenvolvimento, nós estamos tratando disso. Incluem distúrbios nas interações sociais, nos padrões de comunicação estereotipados, que a gente chama de estereotipias. Pessoas com autismo desenvolvem esse tipo de comportamento repetitivo. Eu conheço uma história que eu li num texto acadêmico desse, estudando, de uma psicóloga que dizia, olha, eu comecei a tratar um menino autista de 13 anos, e como o consultório era perto da casa, eu conversei com a mãe, com os pais, falei, não, a gente vai falar e ele vai para o consultório sozinho. Vamos fazer o roteiro com eles, entrar no ônibus, vamos começar a trabalhar essa autonomia para ele ir para o consultório sozinho. Foi, pegava o ônibus, andava 2 pontos só, era pertinho. Conhecia o moço da banca de jornal, conhecia o moço da casa lotérica, conhecia tudo. Chegou no primeiro dia para ir para o consultório, deu a hora, cadê o menino? Não chegava. O menino não aparecia, ela não tinha coragem de ligar para a mãe para falar, ó, ele não apareceu. Ela não tinha coragem de ligar, ela saiu pelo bairro procurando, e chegou lá e encontrou. Ele estava na frente de uma loja recém-inaugurada, fazendo um movimento de estereotipia, ele ficava se balançando na frente da loja. E qual era o nome da loja? Parada obrigatória. Ele não ia sair dali nunca. Porque o pensamento do autista ele é unilateral. Ele não consegue fazer mediações. Naquele momento ali, ele não conseguia flexionar o pensamento dele para entender que aquilo ali era transitório. Não dava. A condição daquela criança naquele momento era essa. Então, quando a gente fala que compromete as condições de comportamento e de linguagem e de comportamento principalmente, é nesse nível. Eles são rígidos, vamos colocar assim, não são pouco flexíveis. E quando a gente fala dessa rigidez, a gente trata de rigidez cognitiva, que é o quê, pessoal? Uma inflexibilidade, uma incapacidade de se adaptar a modificações de crenças, ideias, ambientes, rotinas, qualquer outra parte significativa da vida. Isso provoca o quê? Pode provocar desconforto, ansiedade, estresse, agressividade, outras reações irracionais em relação à situação. Isso tudo aqui, esse desconforto, essa ansiedade, esse estresse, acontece porque o menino não quer colaborar? É porque a pessoa não quer fazer parte? Não, ela não consegue. Se ela tem um padrão determinado, se ela tem um padrão de funcionamento organizado na vida dela, ela vai ter muita dificuldade de flexibilizar essas questões para poder se adaptar ao ambiente. Então, quando a gente vê autistas tendo crises, Valdevi falou no relato dele, ele primeiro na escola, quando vinha esse desconforto, essa reação emocional aqui descontrolada, o que ele fazia? Se batia. A primeira reação é essa. Tem crianças que se agridem. E não é fácil de ver, de assistir, porque é muito forte, é muito intenso, porque existe ali um descontrole muito grande das emoções, ok? O indivíduo tende a interpretar essas situações de forma negativa e inflexível. Isso impossibilita de se adaptar a mudanças e pode provocar reações emocionais e físicas intensas. Então, o estresse que desperta cada reação dessa é muito intenso, e a criança fica bastante
alterada. E por que isso acontece ainda de forma mais intensa? Ela não consegue comunicar esse motivo. Ela não consegue se fazer entender o que ela está passando, o sentimento que ela está passando. Tinha um aluno meu que a gente tinha muita dificuldade de tirar ele da sala. Saía da sala para aula de educação especial. Tirava da sala para fazer o trabalho específico com ele. E todo dia para tirar da sala era uma confusão. E a gente não conseguia entender. Até que uma outra professora conseguiu tirar. Por quê, gente? Ele já era do 7º ano, ele não queria sair, tinha vergonha de sair. Os outros viam ele saindo com a professora de educação especial e apontava lá vai ele, ó, ele tem probleminha, ele isso, ele aquilo. Crianças são cruéis, né? E aí ele não queria sair dali de jeito nenhum, mas ele não conseguia dizer. Ele não conseguia falar. Então, nesses momentos, a capacidade de se comunicar, a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. Uma pessoa em crise, essas capacidades dela estão lá no pé. Ela só tem a emoção aqui em cima. Ela não tem cognição funcionando nesse momento para pôr esse limite, para impor esse limite, esse regramento na vida dela. Isso, a rigidez cognitiva gera baixa tolerância, que é um termo utilizado para descrever a dificuldade que algumas pessoas têm em lidar com situações frustrantes. Eu saio com o meu filho, com o meu aluno, e a gente tem um plano. Vamos no passeio, tal e tal e tal. Chegou lá, o ônibus não é aquele que ele vê todo dia, ele vai fazer uma crise e ele vai se frustrar. É um sentimento de derrota, de incapacidade, que a pessoa tem capacidade de entender, mas não tem capacidade de reagir a ele. Então, esse sentimento de frustração, de derrota, de incapacidade, que eu não consigo, porque os outros são melhores do que eu, porque os outros conseguem mais, porque os outros fazem assim, assim, assado. A nossa criança ou o nosso indivíduo que tem essa condição do autismo, ele não consegue lidar com isso. Isso gera frustração. Um sentimento que é muito associado a essa condição de impotência. Vou dar um exemplo bem básico. Aqui tem um mapa que a gente copiou do Google Maps, e ali tem uma escola aqui da prefeitura, ó, ali no centro. E tem 4 caminhos, estão vendo? Um verde, um laranja, um azul, 3 caminhos, perdão. E esse mapinha é para dizer o seguinte: Joãozinho, autista, grau de suporte 3, entrou no carro e foi com a mãe ali pela rua Rubem Braga, no caminho verde. Chegou na metade do caminho, Arnaldo está fazendo uma obra, abriu uma vala de todo tamanho na rua, ninguém passa. A mãe tem que fazer o quê? Dar a volta. Não pode dar a volta. Você vai dar a volta, não vai chegar, mas tem uma obra, não interessa. Na cabeça dele, no cérebro dele inflexível, ele não consegue fazer outro caminho. As possibilidades acabaram. Aí essa criança faz a crise ali mesmo, dentro do carro. Chega na escola já daquele jeito. Ninguém, como que se dá conta? Então, esse tipo de situação gera muito desses desconfortos. E aí a palavra desconforto é utilizada para quê, gente? Se para nós, que não conhecemos o transtorno, que não temos essa vivência, é difícil de ver, uma criança dessa está em franco sofrimento. É necessário que se tenha clareza disso. Uma criança que tem essa condição e que passa por esses momentos, ela não chora à toa, ela não grita à toa, ela não se bate à toa, ela está em sofrimento. Isso gera a frustração, que a gente viu anteriormente, e é o movimento que a gente chama de desregulação, está desregulado. Não consegue se equilibrar, não consegue equilibrar as próprias emoções. Isso pode melhorar com o tempo? Pode. Fala de novo. Vamos fazer pergunta depois. Eu vou agilizar para a gente fazer pergunta. Não vai. As terapias ajudam muito. A organização de um processo terapêutico eficaz vai ajudar muito. Ainda, quanto mais cedo a intervenção, melhor. Ele tem melhores condições de avançar nessas situações. Vamos ver um videozinho rapidinho, Léo? Falando sobre rigidez cognitiva. Essa moça é mãe de crianças autistas. Ele não pensa em possibilidade. Deu errado. Ele não pensa em troca. Então, quando eu falo de rigidez cognitiva, por exemplo, se você estiver vindo para cá e você perdeu o seu ônibus, perdeu o seu táxi, foi embora, você perdeu, seu Uber cancelou, o seu cérebro consegue
refazer esse planejamento e pensar, existe outra possibilidade. Se eu tenho um indivíduo com autismo, quando a gente fala em rigidez cognitiva, ele não pensa em possibilidade. Deu errado. Ele não pensa em troca. E quando a gente fala, mas isso é frescura dele? Não. O DSM-5, ele vai descrever a rigidez cognitiva como uma dificuldade extrema de adaptação e que traz sofrimento extremo para o indivíduo. Não é que ele faz isso porque ele quer. O cérebro dele entra em sofrimento. E aí, ligado com isso, a gente tem a baixa tolerância à frustração. Isso que leva à crise? Isso que leva à crise. É isso que Ele leva não pensa em crise. Tá bom? Então, a incapacidade de flexibilizar, de ver as possibilidades. Você chamou um Uber agora, o Uber cancelou, você consegue chamar outro, você consegue pegar um patinete de Arnaldinho e ir embora, você consegue fazer qualquer coisa. A criança autista não faz. Ela não consegue fazer essa movimentação flexível. O que é importante pontuar? É importante pontuar que o transtorno é responsável por afetar esses 3 eixos, né, que a gente falou já no início, implica na interação social da criança, no comportamento, na linguagem. Quando a gente fala de comportamento, há uma dificuldade muito grande na interação social recíproca. Aquilo que é recíproco, vou apertar sua mão, não vou, não tenho obrigação nenhuma de apertar sua mão, não aperto, não quero. Aquilo que pode deixar um pai e uma mãe muito constrangido, para ele não faz diferença nenhuma, porque ele tem uma situação de comprometimento disso. Então, existe esse comprometimento nas interações. E afetam isso, esse comprometimento do comportamento das interações sociais recíprocas, afetam diretamente a execução de atividades diárias. Crianças pequenas com autismo, gente que luta que é para dar um banho às vezes, que dificuldade que é para escovar o dente, porque não possuem condição ainda, né, de perceber a necessidade de repetir aquilo diariamente, de executar aquilo diariamente. Então, às vezes é bastante difícil essas situações. Pode passar, Léo. E aí, como que esse transtorno, gente, se manifesta? Algumas características que são manifestas através pelo transtorno do espectro autista. As crianças ou as pessoas, né, têm dificuldade com contato visual, estereotipias motoras, aquele movimento que eu falei do menino, estereotipia, fica mexendo na boca, fica mexendo no cabelo, fica coçando a perna, estereotipias. Pouca interação social com as pessoas, pode passar. Agitação psicomotora intensa, o menino está andando para lá e para cá, não consegue parar, não consegue focar, não consegue ter uma... Quando o Valdevi falou dos mapas, né, eu falei, o Valdevi tinha hiperfoco em geografia, e as pessoas não davam conta de saber. Então, aquela agitação que vai para lá, vai para cá, já é um indicativo que tem alguma coisa que está desconfortável, que não está favorável àquela criança naquele momento. Impulsividade, seletividade alimentar, não comem qualquer coisa, não comem tudo. Tem pai e mãe que vive de arroz e Neston, que só come arroz e Neston. Então, para fazer uma dieta específica, tem que fazer suplementação de vitaminas, de tudo, porque eles têm uma sensibilidade no paladar, então não conseguem mastigar, não conseguem sentir a textura dos alimentos, a grande maioria. Não conseguem sentir a textura dos alimentos, e aí não dão conta de fazer essa alimentação rotineira, né? Privação de sono, muitas dessas pessoas fazem tratamento para conseguir dormir, porque tem esse quadro também, o hiperfoco do Valdevi nos mapas. Então, tem crianças que desenvolvem habilidades específicas em alguma área, e tem um foco bastante aprimorado para aquilo. Alta sensibilidade auditiva. Você vê que escola, muitas vezes as crianças têm dificuldade de ir por conta do barulho. Está numa sala com mais 35, tem muito barulho. Então, ele vai sentir um desconforto muito intenso. Tem crianças que usam abafadores, já viram? Usam os abafadores no ouvido para amenizar esse prejuízo. Já foi esse. Privação de sono, hiperfoco, sensibilidade sensorial e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Pode passar. E aí, o relacionamento de Jesus com as pessoas com deficiência? Diante
desse quadro, né, que a gente falou de como o autismo se manifesta, a gente poderia ainda falar mais um monte de coisa, isolamento, criança está na sala toda cheia de criança, ela vai lá para o canto, brinca sozinha, com as coisinhas dela. Valdevi falava, eu falava sozinho. Tem muitas crianças que que fazem esse movimento também. Então, isolamento, manias, não aceitam mudanças com facilidade, as mudanças têm que ser assim, gradativas, muito conversadas, tudo tem que ser explicado. Existe resistência em cumprir as ordens, em cumprir os combinados. Insistência na própria vontade. Não quero fazer assim. E aí existe uma insistência intensa de que o dele é melhor, de que é melhor fazer assim. Nesse momento que é um dos mais difíceis, né, no nosso manejo, em como a gente vai manejar aquela situação, o que é importante a gente saber? Se o menino te responde, né, Paulinha? Se o Samuel responde, você propôs uma coisa a ele, ele respondeu num tom mais irritado, que acontece. Nós não podemos escalar num tom mais irritado do que o dele. Se a gente for para cima com um tom mais irritado, a situação vai piorar. Vai piorar e muito. Por quê? Porque ele não consegue retroceder. Então, o que a gente precisa conhecer sobre isso? Samuel não quer cumprir aquilo, não fazia aquilo, não quer fazer o que a gente determinou, o que a gente pediu naquele momento. Usa as mesmas palavras dele para trazer ele para baixo. Não, mas você disse que se a gente fizesse daquele jeito, você toparia. Não é isso? Então, você, em vez de escalar com ele, você desce. Você puxa sempre para baixo. Porque, senão, a gente perde o controle da situação. A gente perde. Então, falando do relacionamento de Jesus com as pessoas com deficiência, aí a gente pode muito bem falar com as pessoas autistas, né? Os evangelhos destacam que cegos, surdos, paralíticos eram levados ao mestre para serem curados. Entretanto, não era somente a cura física que Jesus proporcionava a essas pessoas por intermédio do seu poder. Os doentes receberam principalmente o tratamento especial do mestre, seu afeto e compaixão. Jesus rompeu as barreiras discriminatórias tocando essas pessoas fisicamente. Jesus rompia as barreiras tradicionais da época, sentava com os pecadores, comia com os pecadores, curava as pessoas que estavam à margem, curava aqueles que ninguém chegava perto, andava com essas pessoas, né? E aí, nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje o texto de Lucas 18, que fala sobre a cura do cego de Jericó, o cego Bartimeu. Vamos ler juntos, igreja? Vou tomar uma água e vocês leem para mim. Vamos lá. E aconteceu que... Isso aí. O cego de Jericó é uma história, né, que Lucas narra, Lucas, Mateus, se eu não me engano, João também faz a narrativa sobre o cego Bartimeu. Bartimeu, porque ele era filho de Timeu. Aprendi isso lá no acampamento, tá? O prefixo bar é porque ele era filho de alguém. Se ele era filho de alguém, ele tinha uma família. Se ele tinha uma família, ele foi instruído no conhecimento de Jesus. Isso estava claro no texto, né? Apesar da cegueira, lá no verso 36, apesar da cegueira, a gente vê que, apesar de não enxergar, ele
sentia, ele entendia, ele queria saber tudo que estava acontecendo à volta dele, à sua volta. E aquele alvoroço naquela cidade, quando Jesus passava, a primeira coisa que ele faz, o que é aquilo? O que está acontecendo? A condição de miséria daquele homem não impediu que ele compreendesse que aquele momento era importante, que Jesus estava chegando ali, quando alguém diz a ele, né, aquilo. Ele conhecia, ele queria saber quem é que estava ali, para além disso, ele conhecia quem estava passando ali. Conhecimento é uma necessidade humana. As pessoas com deficiência, elas também desenvolvem seu conhecimento, sua forma de conhecimento, suas condições de conhecimento. Franklin falava isso trouxe isso para a gente na fala dele. E, para isso, nós temos que fazer o quê? A gente necessita do quê? Dar o apoio, garantir os apoios necessários para que esse conhecimento aconteça, para que essa participação social aconteça, para que essa vida familiar seja diluída no meio da sociedade e que as pessoas tenham mais condições de participação, né? Eu acho que é isso que a gente quer. Ao perceber que se tratava de Jesus, o Bartimeu clama pelo nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui, a gente vê que ele era cego apenas fisicamente. Espiritualmente, Bartimeu via e via muito bem. Ele conhecia a promessa de Jesus, porque senão ele tinha falado, Jesus, ei, você aqui. Não, ele chama filho de Davi. Ele conhecia a promessa de Jesus. Ele sabia que o Salvador ia chegar e mesmo cego, ele reconheceu Jesus ali naquele lugar. Ele sabia da promessa, ele conhecia a profecia que revelava o Salvador, ele tinha uma visão espiritual, ele teve uma visão espiritual muito grande ali naquele momento. Ele tinha conhecimento, gente, e esse conhecimento nutria a sua fé. Então, a fala de Franklin hoje aqui com a gente também nos dizia isso. A gente conhece as Escrituras e sabe que, a partir delas, não interessa as dificuldades que enfrentemos, não interessa os momentos difíceis, os momentos sombrios que a gente passa, o Senhor estará conosco. Devemos nos guiar por aquilo que conhecemos e não por aquilo que a gente acha ou por aquilo que a gente queria saber, né? Ou que a gente achava que sabia, melhor dizendo. Os que iam passando repreendiam o cego. Para de chamar, você está importunando, já viram isso? Isso acontece, você está perturbando, fica quieto. Era isso que eles faziam, mas Bartimeu não deu confiança para essa história. Ele precisava, ele sabia que a salvação estava passando ali, então ele precisava chegar lá. Ele não mediu esforços para isso. Para alguns, ele foi impertinente, desadequado. Quantos nós sentimos isso diante do comportamento dos nossos filhos, pois essa conduta é tida como falta de educação? Menina, você não tem mãe, não? Quantos de nós já passamos por isso, mesmo sem ter filhos com deficiência, né? Mesmo sem ter filhos com algum transtorno, com alguma dificuldade? Crianças autistas gritam, se jogam no chão, pois elas não conseguem administrar o excesso de estímulos que tem nos ambientes. Elas não conseguem colocar em ordem, elas não conseguem ordenar sensorialmente os estímulos que elas recebem do ambiente. Elas não vão conseguir regular sua atenção, seu comportamento naquele momento. Essa incapacidade, gente, ela é biológica, ela não deriva de uma condição de educação ou não. Ela é uma necessidade orgânica, ela é uma dificuldade orgânica que aquele indivíduo tem. O cérebro autista, em determinado momento, ele é incapaz de atender a comportamentos sociais convencionados a todos. Então, o exemplo que Bartimeu nos dá, ou Bartimeu não, que as pessoas nos dão ao interpelá-lo, fala muito disso. A criança, o cérebro da pessoa que tem autismo, ele não consegue fazer essa regulação. Ok, pessoal? E, por fim, apesar das pessoas mandarem que Bartimeu se calasse, que não buscasse o Salvador, Jesus o chama e pergunta, lá no verso 41, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então vê, a tua fé te salvou. Aqui nós vemos que enquanto as pessoas tinham uma barreira atitudinal com Bartimeu, querendo afastá-lo dele, afastá-lo do mestre, Jesus rompe essa barreira. Acolhe. Jesus rompe a barreira atitudinal daqueles que impediam, que repreendiam para que ele se calasse. Jesus acolhe, se importa, reconhece em Bartimeu um filho que o ama, que o aguarda.
A impressão que eu tenho quando eu leio esse texto é que Bartimeu estava aguardando Jesus passar ali, porque ele sabia daquela promessa que ele tinha. O cego não foi salvo pela visão que ele recuperou, mas ele foi salvo no encontro com Jesus, que além da visão ganhou a salvação, naquilo que ele não via. E o texto das bem-aventuranças diz: bem-aventurados aqueles que não veem e creram, e mesmo assim creram. Então, meus irmãos, Bartimeu foi curado, cantou louvores ao Senhor. O povo que estava junto com ele cantou louvores ao Senhor também. Nós também vamos cantar, vou chamar as meninas aqui para a gente ir terminando e encerrando nosso culto dessa noite, nosso momento dessa noite. Ele glorifica ao Senhor, o povo louva junto com ele. Bartimeu encontra naquele momento o maior tesouro da sua vida. E nós, com todas as dificuldades e com todas as lutas que temos, quando encontramos em Jesus a resposta para as nossas aflições, encontramos também esse tesouro. Encontramos também essa felicidade. Fala, Paris. Desculpa. Claudinha queria uma pergunta. Fala. Tem como ajudar se souber como ajudar. Por exemplo, já entender a situação, está acontecendo aquela situação difícil. Você já entendeu que não é birra, que não é manha, que é uma pessoa que está passando por uma dificuldade transitória. Ok, já entendeu, já está de bom caminho. Não é bom ou não é recomendável que a gente tente segurar, conter, porque outra característica do transtorno é o toque. Eles são muito sensíveis ao toque, então muitas vezes eles repelem muito isso. Então, se você abraça, se você segura, fica muito pior a situação. Então, hoje, atualmente, qual é a orientação, gente, para a gente que não é da área de saúde, para a gente que não tem esse domínio, né? Valquimar pode ir lá e fazer imobilização sem problema nenhum, porque é da área dele. Eu sou professora, não posso, não sei fazer. Então, qual é a orientação? Tirar qualquer coisa que possa causar um acidente maior, que ele se machuque, tirar quem estiver no entorno também, e tentar acalmar, falando, conversando, vou chamar quem você quer que eu chame. Objetos sensoriais também são muito bons. Tem criança que carrega garrafinha, que anda com aquilo debaixo do braço, aquelas garrafinhas coloridas que você mexe assim, anda com aquilo debaixo do braço. Esses dias eu vi com uma bolinha, e aquilo bota na mão dele, ele se acalma, ele vai fazendo assim, aí ele vai... Entende? Então, conhecer eu acho que é o melhor caminho. Mais alguém, meus irmãos? Fala, amor. Em qualquer fase da vida. Tem muitos adultos fechando diagnóstico de autismo agora, né? Há uns anos atrás, existia não era uma regra, mas assim, um cuidado de se fechar o laudo de autismo mais tardiamente. Hoje em dia, não. Os médicos estão fechando com 2 anos, já tem criança laudada, já tem criança com laudo. Não sei se isso é bom ou se é ruim, Tateia. A legislação no Brasil, ela orienta que os laudos sejam feitos por uma equipe multidisciplinar, não só apenas pelo médico, porque aí, obrigatoriamente, você teria uma observação maior, um tempo, né, de maturação disso para você entender. Mas, geralmente, é assim que acontece com o médico. Ok? Vamos lá, Lu, vamos cantar. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente encerrar. Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és?
teus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Amanhã de manhã, quando vocês abrirem o olho, a primeira coisa que vocês vão lembrar: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, Jesus. Nós queremos agradecer, né, a presença, né, de todos aqui. E pode sentar antes da gente, né, poder despedir vocês. Para mim foi uma experiência, irmãos, muito enriquecedora, assim. Ouvir pessoas, né, e eu creio até que no último domingo, né, esse mês a gente está trabalhando essa temática. E a gente nem preparou lições para esse mês, porque a gente vai ter escolas dominicais especiais. Esse domingo agora vai ser voltado para as mães, né? Já que é o Dia das Mães, então eu vou dar uma palavra de manhã. No terceiro domingo, esse agora é o segundo, né? O presbítero Osíris está ali, a gente vai dividir pela manhã entre homens e mulheres, ele vai dar uma palavra para os homens. E, aliás, no quarto, né? Porque o terceiro vai estar um missionário aqui, eu já ia esquecendo de novo. Né, o presbítero antes falou que tem um missionário que vai estar aqui, e aí pediram a ele, a gente abriu para eles compartilhar o projeto missionário dele, vai estar conosco, é no quarto, né, no quarto domingo. E a esposa dele, a Dilma, que é neuropsicóloga, né, tem bastante experiência também em atendimento, vai estar falando para as mulheres. Na próxima quinta-feira, né, o tema vai ser finanças, porque nós lidamos com finanças, né? O fato de sermos cristãos não significa que a gente não tenha que lidar com dinheiro. Então, são irmãos nossos que vão estar aqui, são da Igreja Presbiteriana Memorial, compartilhando a experiência deles nessa área, né? E depois, na outra quinta, vai estar conosco, já é a Dilma, né, Dilma? Sim, se essa aqui, próxima quinta, na outra, a Dilma vai estar conosco, já compartilhando a sua experiência nessa área também, né, nessa área das emoções, que é algo que mexe com todos nós, né? E na última quinta vai estar conosco o chefe da Polícia Civil aqui do Estado, do Espírito Santo,
ele é batista, irmão nosso, né, em Cristo, e ele vai estar compartilhando a sua experiência também, né, nessa área que é importante para nós também, porque às vezes nós nunca sabemos, né, o que vai nos acontecer. Então ele vai compartilhar essa experiência na área da violência, né, na área da segurança, que é importante para todos nós, irmãos. E aí eu estava pensando no último domingo, porque assim, tem dois textos que eu fiquei pensando assim, que talvez na carta aos Coríntios tenha os dois textos mais fortes em relação ao amor em toda a Bíblia. Porque Paulo diz assim nessa carta, que todos os nossos atos, né, ele está escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Ou seja, ele diz assim, olha, irmãos, que qualquer ato de vocês, atitude, seja feita em amor, com amor. E nessa mesma carta, né, ele vai falar de forma surpreendente que agora, pois, nos restam a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor, ele vai dizer. Ele vai dizer que o amor é maior que a fé. E isso é surpreendente, porque é pela fé que nós nos tornamos cristãos, e o amor é maior do que a esperança. E ouvir, irmãos, é uma forma de amor. Nós ouvirmos a experiência das pessoas, porque nós não conseguimos aceitar as pessoas, acolher, compreender, sem sentarmos para ouvirmos as pessoas, o que está se passando com elas, essa experiência delas. Então, eu creio até que no último domingo, né, que a gente deixou em aberto pela manhã, a gente pode abrir para ouvir, a gente fazer uma roda, ouvir as pessoas, né, tem mais pessoas para serem ouvidas, né? Aqui a gente tem o presbítero Aparício, a Gleice, que são a voz de uma criança especial. E é bom a gente ouvi-los também, como é essa experiência deles. Hoje não dava tempo para ouvir todo mundo, a gente pode ouvir a Rafaela também, o Jonaí, como tem sido essa experiência desde o acidente da Rafaela, que trouxe mudanças para toda a família. Mudanças para o Jonaí, mudanças para a Rafaela, mudanças para os filhos, dentro de casa, e como eles vivenciam essa experiência. Porque nós amamos as pessoas a partir do momento que nós ouvimos as pessoas, né? E a gente tem o Adonai aqui, né? Adonai está ali, Adonai é professor universitário, o Adonai é autista e o filho é autista também. Hoje ele até compartilhou comigo, né, Adonai, está precisando de alguém, as meninas aí que são da área, depois podem conversar com ele aqui, ele precisa de alguém para acompanhar o filho, né? Eles querem contratar uma pessoa na escola, não é isso, Adonai? Para acompanhar o filho na escola. E aí talvez vocês conheçam algum profissional, né? Alguém, e aí ele compartilha com vocês qual é a necessidade dele. Ana Cristina também, né, Ana? Tem também, é bom a gente ouvir a Ana também, que tem também as suas necessidades. Então, no último domingo, a gente pode fazer isso como igreja, irmãos, porque ouvir, irmãos, é uma forma de amar. Né, ouvir as pessoas. Nós amamos mais as pessoas quando nós ouvimos as pessoas, né, quais são os seus dramas, seus dilemas e suas dificuldades. A Luz fica desesperada porque minha camisa levanta e ela fica, cuida da camisa aí. Esposa, tá vendo, irmãos? Tá. Como eu não sou normal, né? O médico ele acha que eu só tenho um grau excessivo de ansiedade, mas como meu filho é autista, tem gente que acha que eu sou autista também, mas eu nunca fui diagnosticado. Eu não consigo ficar parado, né? Eu sempre estou me movimentando, às vezes a Luz segura minha mão assim, calma, amor. Não, eu não estou calmo, eu só estou assim, eu não consigo ficar parado, mas eu estou calmo. Vamos ficar em pé, irmãos, para nós orarmos e agradecermos ao nosso Deus. Queria chamar o nosso irmão presbítero Osíris. Vem aqui, Osíris, para orar, para a gente encerrar e agradecer a Deus. Pai de amor, somos gratos, ó Pai, por mais um dia de vida. Somos gratos, ó Pai, por ter sido escolhidos, ó Pai, para sermos teus filhos. E estarmos nessa noite aqui, ó Pai, tão preciosa, aprendendo coisas grandiosas, ó Pai, com nossos irmãos. Nós sabemos, ó Pai, que os desafios, ó Pai, como cristão, como igreja, no mundo atual é muito grande, ó Pai. E nós pedimos, ó Pai, sabedoria vindo do alto, ó Pai, recheada com muito amor, ó Pai, para que nós possamos entender, ó Pai, poder transmitir
o teu evangelho para essas pessoas com essas dificuldades, ó Pai, que têm surgido ultimamente. Nós sabemos, ó Pai, que nós somos incapazes para isso e pedimos a tua misericórdia sobre nossas vidas. Abençoe ricamente, ó Pai, essa igreja. Abençoe ricamente, ó Pai, cada pessoa, cada família, ó Pai, nas suas dificuldades. Que o Senhor possa, Pai, estar trazendo, ó Pai, alento, ó Pai, sabedoria, discernimento, Pai, para cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos saber lidar, ó Pai, com cada situação que aparecer para nós, ó Pai, como igreja. É isso, ó Pai, que eu lhe peço e lhe agradeço. Leva-nos, ó Pai, para os nossos lares em segurança. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.